Livro de Língua Portuguesa, página 293, a... Peraí. Não dei essa matéria não, né? 293 não, né? Não, né? Não. A 298, por favor. Não sei, quem puder falar para mim que dia até hoje, eu agradeço. 5 de outubro. 5. 5/10. 293. 5/10. Que página? 293. A 298. Vamos paratando ainda? Quando terminar, dá um ok aí para tia dar continuidade. 193, tia? 200. 293. Prontinho? Olha só, nós vamos falar sobre locução verbal. O que é isso? São dois verbos juntos, com a função de um, com a função de apenas um verbo. O que é isso, professora? Vamos primeiro sublinhar o conceito. Está aí na 293. Sublinha aí, por favor. Locução verbal é o encontro de dois verbos com valor de apenas um. Geralmente um verbo significativo, chamado de principal, e um verbo auxiliar. Esses encontros, as flexões de tempo... Por favor, desliga o áudio aí, Giovana. Está atrapalhando. As flexões de tempo, número e pessoa só ocorrem com os verbos auxiliares. O verbo principal fica na forma nominal. Que forma nominal é essa? Vocês aprenderam. Infinitivo, gerúndio e particípio, tá? Então, vamos entender isso na prática. Olha aí a frase. Olha para o primeiro exemplo que ele dá aí. Vou fazer o que pediste. Vou. Nesse caso aí, vou é o verbo auxiliar. Fazer. Esse verbo fazer é o verbo principal e ele está na forma nominal, ele está no infinitivo. Certo? Esse é o verbo principal. Entendeu o que é uma locução verbal? Então, aí eu tenho dois verbos, o vou e fazer. O vou é o verbo auxiliar, ele está na primeira pessoa do singular, e tem o verbo fazer, que está na forma nominal. O que é forma nominal? Vocês aprenderam comigo lá no início de verbo. Infinitivo, gerúndio ou particípio. O verbo principal vem na forma nominal. Uma dessas formas nominais. Ou no infinitivo, ou no particípio, ou no gerúndio. Vocês têm que prestar atenção nisso que eu tô falando, tá? Então tá, nesse caso aí, desse exemplo que ele deu, fazer está, o verbo principal está no infinitivo. Vamos passar para o segundo exemplo aí, por favor. Ele não tinha estudado nada que caiu na prova. Ok,
Tenho dois verbos, eu tenho uma locução verbal aí. Tinha, tá na terceira pessoa do singular. Esse verbo, ele é auxiliar. Estudado está na forma nominal. Percebe aí, por favor. Por que está na forma nominal? Ele está no infinitivo, no gerúndio ou no particípio? No particípio. Certo? Vocês estão entendendo o que a tia está falando ou está boiando ainda? Eu tô vendo que tem gente que tá com o olho aberto, assim, vidrado, tá dormindo, acordado. Eu não tô entendendo. Professora, eu não tô entendendo. Você não tá entendendo por quê? Você aprendeu lá atrás forma nominal? Então, se você aprendeu, você tem que entender isso aqui. Porque é só isso que a tia tá falando aqui agora. Vou voltar a falar. Locução verbal são dois verbos juntos dentro da frase, Matheus. O primeiro verbo, geralmente, o primeiro verbo é verbo auxiliar, tá? Esse verbo auxiliar, ele vem ou na primeira pessoa, ou na segunda pessoa, ou na terceira pessoa. O que são pessoas? Eu, tu, ele ou ela, entendeu? Agora, o verbo principal, Matheus, ele vem na forma nominal. Quais são as formas nominais que você aprendeu? Fala aí para mim. Esqueci, professor. As formas nominais. Forma nominal, Matheus, de um verbo são infinitivo, gerúndio ou particípio. Então, eu te dou lá o verbo, por exemplo, fazer aí da primeira frase que eu acabei de falar para você. O menino está fazendo. Então, eu vou lá, pego o verbo fazendo e eu vou escrever as formas nominais desse verbo. No infinitivo, fazendo, fazer. Eu quero colocar no particípio, fazendo. Como que fica? Feito. No particípio. E no gerúndio, fazendo mesmo. Entendeu? Isso aí você tem que voltar lá atrás, aonde nós aprendemos verbo. Lá no início de verbo. Tá bem no início da matéria do quarto bimestre. Deixa eu ver se eu falo aqui para você. Só um minutinho aí. Tá chegando. Não é aqui não. É aqui? Ô, Cristo. Tá lá na 284 para vocês. Formas nominais do verbo. 284. Infinitivo, gerúndio e particípio. Se você abrir lá, você vai saber o que é. Então, volto a repetir. Locução verbal, o primeiro verbo. Esse primeiro verbo, ele é o verbo auxiliar. O segundo verbo é o principal, geralmente. Não necessariamente o primeiro verbo é o verbo auxiliar e o segundo é o principal. Pode vir primeiro o auxiliar e o segundo, entendeu? Então, pode ser assim também. O que você precisa observar é quais dos dois verbos, para você saber qual que é o principal, quais dos dois verbos está na forma nominal. Que forma nominal pode ser esta? Gerúndio, ou particípio, ou infinitivo. Entendeu? Aí deu para entender? Fala aí para mim, gente. Vamos participar da aula? Vamos acordar? Sem participar da aula, se não participar, não aprende. Entendeu, né? Então, entendeu. Então, vamos lá. Veridiana, estamos com o livro de língua portuguesa na página 293, tá? Matéria nova. Olha aí a última frase. Estou fazendo a conferência o mais rápido que posso. O primeiro verbo, estou. Nesse caso aí, estou. Esse verbo está tá em alguma forma nominal? Está no infinitivo, no gerúndio ou no particípio?
Não, então esse verbo é o quê? Auxiliar ou o verbo principal? Auxiliar. Auxiliar. Portanto, fazendo está em alguma forma nominal? Sim. Que forma nominal que está? Gerúndio. Gerúndio. Então, ele é o verbo principal. Tá até escrito aí, né? Então, deu para vocês entenderem que locução verbal são dois verbos com a função de apenas um. Mas você precisa saber, porque às vezes pode perguntar para você no exercício ou na prova, qual é o auxiliar e qual é o verbo principal. Humberto, liga sua câmera aí para mim, por favor. Certinho? Então, a matéria é isso daí, tá, gente? Não vai mais além disso, não, tá? Alguém, Ana Clara Gontijo, liga sua câmera, por favor. Giovana, liga sua câmera, por favor. Alguma pergunta sobre a matéria? Vinícius, da próxima vez eu quero você sentado, eu não quero você esticado em cama, não. Tem mesa aí na sua casa? Eu tô na casa da minha avó. E aqui não tem. Entendi nada. Não tô entendendo nada. Ele falou que tá na casa da avó dele e não tem mesa. Não tem mesa? Entendi. Tá bom. Então vamos lá. Continuando aqui. Então, Eu tô aqui na 290. casa da minha avó e aqui não tem mesa. Tá bom. Então vai lá para 297. Nós temos também a escrita. Agora a gente vai pular para um outro assunto, que é a escrita de palavras com ESA, com S, e ESA com Z. Qual que é a diferença disso daí? As palavras que indicam, sublinha aí para mim, por favor, no finalzinho dessa página. As palavras que indicam origem, nacionalidade ou um título são escritas com ESA, nesse caso, ESA com S. As palavras derivadas de adjetivos são escritas com ESA com Z. Por exemplo, aí nós temos um adjetivo, belo, beleza. Belo, você sabe que é um adjetivo, né? Então, a palavra derivada desse adjetivo, que é beleza, é escrita com Z, tá? E agora, palavras que vêm de origem de nacionalidade ou título de alguma coisa são escritas com ESA com S. Então, isso aí é uma coisa que vocês precisam estar estudando para não esquecer, porque é uma regra, tá? São regrinhas para a escrita de algumas palavras. Por isso que eu pedi para vocês sublinharem, porque na hora de estudar vocês vão ter que absorver isso daí. Peraí, professora, tem gente chamando ali no portão, peraí. Vai lá. Vou avisar minha avó aqui. Beleza, vai lá. Certinho, gente? Vocês sublinharam aí? Que a tia pediu? Sublinhou? Então tá bom. Então façam aí para mim agora, por favor, 294 e 295. Vamos lá nos divertir um pouco. 294 e 295. Se tiver dúvida, pergunta aí, tá? Fique com ela não. Pegando fogo, meu Deus do céu.
Outra coisa que eu queria falar para vocês, que na tarefa de ética eu não mandei todas as páginas, porque a maioria das páginas eram pessoais as respostas, tá? Por isso que eu mandei só algumas. Professora, para fazer qual página? 294, 295. Agosto. Mentira. Janaína, terminei.
Quem é que tá cantando? É, né? Terminei. Tia. Quem mais terminou aí? Eu, Eduarda. Eduarda, É, mãe. Veridiana. Só, né? E o Pedro Costa. Pedro Costa. Giovana, só desligar a câmera dela, 24 horas. Total de liga e desliga. Eu tô procurando o livro aqui. Mas não precisa desligar, ué. Pra que você tá desligando? Aí eu vou ter que ir lá no... Que livro que você tá procurando? Não é o de língua portuguesa, não, é? Não, é de matemática. Mas hoje não tem aula de matemática? Não se preocupa, não. Não sei, aqui tem o meu... Como é o nome? A caneta tá dentro do livro de matemática e eu preciso da caneta. Entendi. Calma aí, que eu vou desligar rapidão pra procurar ele. Vai lá. Eu terminei. Terminei. Pode mandar as fotos aí pra mim. Vou encerrar a nossa aula aqui, porque a gente já vai cair o tempo no Zoom. Mandem as fotos, por favor, tá? 5 minutinhos de descanso aí para vocês, tá bom? Mandem as fotos para me mandar a correção, beleza? Beijo, até Aí, daqui a pouco. tia, vai dar 10 minutos de descanso? Hoje é menos. Tá. 5, tá? Beijo. Ok, tchau.